Para a gente começar esse bate-papo de barriga no homem, antes de tudo, a gente tem que fazer uma reflexão de onde essa barriga aparece, em quais fases da vida ela aparece. Então, nós temos a barriga em crianças, um bebezinho, todo bebezinho é bem barrigudinho, né? E se estende até a infância. E depois, essa barriga, ela volta a aparecer na fase adulta do homem, né? Após os seus 30 e poucos anos, 40, e aí por aí a coisa só aumenta. E qual é a primeira reflexão que eu trago nesse vídeo para a gente? Durante a juventude, a barriga some. Tirando alguns casos de jovens sedentários, hoje que vivem em sofá e só comem besteira, né? Em via de regra, na juventude, a barriga desaparece. E ela só vem à tona novamente no nosso envelhecimento, após a fase adulta. Vai aqui a primeira reflexão. Se na criança existe uma barriguinha e em algum momento ela some, isso é porque chegou a nossa fase do estirão, a nossa fase de adolescente. E o que a gente percebe nessa fase? Duas coisas muito importantes: a ascensão hormonal e o ganho de massa muscular. É mais ou menos aquela fase que o moleque fica estranho, ele nem é criança e nem é adulto, né? Ele às vezes cresce muito, mas a voz ainda é de criança, ou vice-versa, né? Ou a voz fica mais grave, mas ele ainda não tem o corpo de homem. E por que eu trago isso para a gente? Porque na fase de criança é natural. Por quê? Ali estão as vísceras no núcleo do corpo. Então, geralmente, um bebezinho, ele tem duas coisas grandes: a cabeça e a barriga. E é claro, o cérebro acabou de nascer, ele precisa ser bem nutrido, né? Ele tem toda uma vida pela frente. E a barriga idem, porque é ali que estão as vísceras, que ainda estão praticamente inatas. Então ali está todo um preparo, né, orgânico para uma vida que está por vir. E toda uma preparação para um estirão hormonal que vai acontecer na puberdade. Tudo bem, chegou a fase jovem, tirando esses jovens que eu te falei, né, os comedores de biscoitos e gatos de armazém. É aquele garoto que anda, tem preguiça até de levantar o pé, anda arrastando o chinelo, né? Então, tirando essa galera, pela lei da natureza e cientificamente, jovem não deveria ter barriga, certo? E é isso que a gente vê em via de regra, falando cientificamente. E por que essa barriga ela volta a aparecer depois de um certo tempo na vida? O que a gente percebe? E é para isso que eu quero atentar. Aonde há atualização hormonal e tônus muscular, a barriga diminui. Quando esses níveis de hormônio e de tônus muscular começam a cair, isso acontece lá do meio da vida para frente, a barriga volta à tona. E aí o que a gente tem? A gente tem homens de 35, de 40, de 50 anos, cada vez mais barrigudos e com menos questão hormonal e massa muscular. Fica mais ou menos parecido com aquele ovinho de boteco, aquela batatinha no palito, né? Aquela barriga amarelada e os palitinhos são os braços e pernas. Então, humor à parte, fica aqui o questionamento para você levar para o seu médico e entender o que cientificamente a gente pode fazer para procrastinar e evitar isso. Combinado, gente? Esse é o primeiro ponto. Anota aí. Barriguinha do papai, número 2. Eu estou trazendo para vocês uma avaliação muito particular, muito íntima e que eu sei que vai gerar muita polêmica. Mas eu
Vou te ensinar hoje a avaliação dos 3 P's. Sim, 3 letras P, que são pênis, pança e peitoral. O que a gente vai fazer? Você vai virar de lado e você vai traçar uma linha imaginária. Essa linha imaginária será o simulado de uma linha de chegada. E a partir de agora, nós vamos estabelecer uma corrida, tá? Nessa corrida, nós temos terceiro, segundo e primeiro lugar, correto? Daí a regra dos 3 P's. Em via de regra, o peitoral do homem deve ganhar essa corrida, tá? E os outros 2 brigam ali pela medalha de prata ou de bronze. Em alguns casos, por exemplo, homens extremamente magros, né, o pênis ganha essa corrida, né? Tem alguns homens realmente com, né, o cara entrou na fila 2, 3 vezes, fazer o quê? Ou às vezes o cara é muito magro. Como o pênis é um órgão que tu não consegue hipertrofiar, e ele nem emagrece nem engorda, né? Se o cara está muito magro, é uma questão de 3D, né? Mas, brincadeiras à parte, essa avaliação, ela pode te trazer um resultado muito eficaz no quesito saúde. E aí, voltando aqui para a linha de chegada, é mais ou menos isso aqui, gente. Você vai terminar esse vídeo, e eu sei que você vai fazer isso. Você vai para o espelho, vai tirar sua roupa nu, vai botar uma linha de chegada, pode ser a porta, pode ser uma régua, pode ser uma marcação da sua parede, e você vai pedir para sua esposa, alguém, ou vai se olhar no espelho, e automaticamente você vai saber qual desses 3 está chegando em primeiro. Se o peitoral está chegando em primeiro, ok, passou no teste. Se o pênis, ou seja lá, né, tem pênis que tem apelido, Bilal, Totó, Luluzinho, aí é questão pessoal de vocês, mas anatomicamente falando, se ele está chegando em primeiro, parabéns, você é um privilegiado. Agora, o assunto aqui é saúde, não é estética. Se a pança está chegando em primeiro nessa corrida, isso é muito importante, se ela está tirando a medalha de ouro, você tem um grande problema. Porque se você está gabaritando dessa forma, provavelmente, sem te conhecer, eu vou ousar um diagnóstico. O teu órgão genital está atrofiado e isso pode desencadear num desnível hormonal muito grande. Quais são os problemas dessa diminuição de produção de testosterona? Depressão, falta de autoestima, libido propriamente dito, tá certo? Então, brincadeiras à parte, essa avaliação estética, ela nos traz sim uma informação muito grande para a saúde e muito séria. Se o seu peitoral está ficando em primeiro ou em segundo, isso na verdade, tirando essa brincadeirinha, isso não tem o menor problema, tá? Mas também nos diz uma coisa, se o seu peitoral está em último, tá? E perdendo para a sua barriga, isso pode ser um sinal de uma sarcopenia acelerada, que é uma perda de massa muscular com a idade. Isso pode ser um sinal de que a sua glicemia está baixa, seu metabolismo basal, sua síntese proteica. Então, essa flacidez peitoral no homem,
quer dizer muita coisa que, inclusive, pode estar interligada com a atrofia do seu órgão genital. Então, gente, essa é uma regrinha, sim, que pode ser o divisor de águas entre a saúde ou uma doença que possa já estar acontecendo no seu início, mas que, se você tomar uma atitude, você pode inverter esse leme. Combinado? Então, voltamos ao ranking. Linha de chegada. Eu espero que a pança sempre fique em último lugar. Dito isso, o que mudar? Primeira coisa a ser mudada é o modo destruir para inverter o chip para construir. A barriga, não adianta a gente bater nela, amarrar ela, ficar fazendo trilhões de abdominais. Como colocado anteriormente, a fase em que nós não tínhamos barriga, a fase da juventude. Então a gente tem que partir dessa premissa. O que eu tinha quando não havia barriga? E, de novo, eu repito, hormônio e tônus muscular. Ou seja, essa mentalidade é uma mentalidade construtiva. E hoje, a maioria sofre com resultados frustrantes porque elas querem acabar com a barriga, elas têm um pensamento local, um pensamento pontual. Quando, na verdade, o que a gente tem que alinhar é toda uma simetria. A gente precisa investir em tônus muscular, principalmente de braços e pernas. Vamos lembrar do exemplo da batatinha no palito. Tem homem que parece uma batatinha no palito. São 4 palitinhos e um eixo ali amarelado redondo, que é a sua barriguinha. O que a gente percebe disso? Uma assimetria. Então, onde é que eu preciso investir? Se eu tenho uma barriga que a cada ano só cresce, isso é uma batalha perdida se eu não mudar a minha estratégia. Então, para isso, eu preciso de conhecimento, eu preciso de, basicamente, 3 profissionais sérios e que entendam, tá, gente? Porque até hoje isso é delicado. 3 profissionais, uma boa nutricionista, para eu entender o que está fermentando na minha barriga, até porque a barriga nem sempre é gordura. Existe muito magro barrigudo, né? Eu preciso de um bom endocrinologista para entender a minha questão hormonal e eu preciso de um bom treinador, um treinador profissional que entenda de simetria estética para harmonizar o meu corpo. E aí sim, com a ajuda desses 3 profissionais, a médio prazo, eu vou ter um resultado muito bom na questão da minha barriga. Por incrível que pareça, não olhando para a barriga, mas olhando para essas matérias que eu te falei. Dicas básicas. Beber e comer ao mesmo tempo. Aliás, eu nunca entendi muito bem isso. O ser humano é o único animal que faz banquete para se alimentar. Você nunca verá o seu cachorro ou o seu gato comendo, bebendo, depois sobremesa, cafezinho, antepasta. O ser humano é o único que faz isso, gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe bebida nem comida. Existe alimento líquido e alimento sólido. Quando você bebe um copo d'água, sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de fazer uma refeição líquida. Então não faz sentido você fazer 2 refeições simultaneamente. Então, de novo, o ser humano é o único animal que faz um ritual para se alimentar, né? E o produto final é essa barriga que está aí. Segundo ponto, bebidas gasosas, né? Cervejeiros de plantão. Ah, Marcelo, não posso mais beber cerveja? Não, não é isso. Mas não precisa entrar em provinha, em joguinho. Ah, eu bebi 20, ele bebeu 18. Eu sou mais homem do que ele. Ah, não precisa isso, gente. Ah, o petisco, eu não consigo beber sem comer. De novo, quando você está bebendo,
mesmo que seja uma cerveja, você está se alimentando, aquilo ali é um alimento líquido. Você não precisa simultaneamente misturar o líquido com o sólido, a não ser que você queira que a sua barriga aumente. Ah, Marcelo, mas é difícil, eu fui criado assim, é cultural. Eu sei que é. É por isso que eu estou aqui falando com você. Se fosse uma coisa fácil, eu não estaria aqui. Aliás, eu não estou aqui para falar de nada fácil. Eu estou aqui para mexer com o teu cabeção e te deixar doido. Mas eu prefiro você um doido com uma barriga menor do que uma pessoa bem resolvida com uma barriga gigantesca. Eu sou um educador de saúde e eu estou aqui para te ajudar. Eu não poderia deixar de falar contigo sobre o sono. Porque no sono é que acontece a nossa regeneração. Então todo o teu estresse do dia, todo o teu desgaste, tudo isso zera no sono. É mais ou menos como uma morte e um renascimento. Sem o sono, você terá cada vez mais barriga. Ah, Marcelo, mas eu tomo um remédio para dormir. Eu não estou falando disso. Uma coisa é você ser induzido quimicamente a desligar. Outra coisa é você cumprir as etapas do sono REM, que eu aconselho todo mundo a estudar um pouquinho sobre isso. Então, vão aqui alguns testes também práticos e rápidos. Você está roncando muito? Você está tendo apneia no sono? Você está tendo insônia? Um sono muito agitado? Peça para sua esposa te responder isso, porque com certeza, se você está com esses sintomas, ela também não está dormindo. E deve estar, aliás, muito chateada contigo. Agora, ah, Marcelo, não tem ninguém, durmo sozinho. Sugestão, grava. Bota um aparelho para gravar o barulho de você dormindo. Se você estiver fazendo muita apneia durante o sono, estiver roncando muito, com questões de insônia, de novo, dificilmente você irá ter um sono reparador e, por consequência disso, os teus níveis de estresse não vão ficar reguláveis. Estresse, noradrenalina, são hormônios que contribuem muito para uma sarcopenia de massa muscular e para uma barriga cada vez maior. E para isso, eu sei que não é simples. Aliás, de novo, né? O ser humano inteligentinho, ele é o único que não respeita o ciclo natural. Todos os animais sabem a hora de dormir, a hora de acordar. Daqui a pouco os pássaros estão migrando e vão mimir. Né? Na alvorada eles começam a cantar. Mas o homem, né? Nós somos muito inteligentes, né? Por isso que a gente tem esse barrigão, né? Muita inteligência. O que aconteceu? Inventou a luz artificial, né? Ou seja, meia-noite, qual é o quadro do homem moderno, né? Do homem vitorioso? Ele está com o laptop ligado, ele está com seu telefone aberto e ele não tem um ritual para dormir. Ele desmaia por cima do computador. Ele dorme de luz acesa e olho aberto. Tu já viu? Tem gente que fica com o olho aberto assim, tu nem vê a bola do olho. Porque a pessoa não tem a menor educação para dormir, gente. Então, assim, eu sei que não é fácil, eu sei que cada vez mais o mundo exige mais de nós, mas eu também tenho uma notícia para você. Uma noite de sono mal dormida, ela pode te deixar mais próximo de um infarto, mais próximo de uma questão importante de saúde. E aí, se isso acontecer, meu amigo, não vai ter prioridade nenhuma, porque tu vai estar entubado, tu vai estar numa UTI, rezando para viver mais um dia. Então, antes que isso chegue, ouça-me, desliga teus aparelhos, bota uma musiquinha de fundo, vai desligando as luzes e vai ajudando o teu organismo a entrar numa boa noite de sono. Isso vai acontecer sempre? Eu sei que não. Quando eu falo para você, eu também me escuto. Mas isso não pode ser uma regra. Dormir mal não pode ser o nosso normal.
Tem que ser a exceção à regra, para pelo menos a gente fechar essa equação numa média positiva. Quando eu falo de barriga, que é o tema aqui, eu não quero ficar só a âmbito estético, mas sim, ela é um simbolismo muito sério, muito importante e muito relevante para a longevidade com saúde. E é isso que eu quero grifar aqui contigo. Eu quero falar contigo sobre sedentarismo, mas antes de falar disso, eu quero te explicar o seguinte: esforço não tem nada a ver com sofrimento. Pelo contrário, você está onde está hoje na vida porque você se esforçou. E quem não fez o teu esforço talvez não esteja tão bem quanto você. Então essa pessoa está sofrendo. Então eu acabei de te provar que esforço e sofrimento não são sinônimos, mas sim antagônicos. Quando eu trago isso para o sedentarismo, eu priorizo explicar dessa forma porque está todo mundo equivocado. Eu sei que a coisa mais difícil hoje é a gente imbuir um hábito, principalmente no adulto, né? Eu estou falando com pais. Então eu sei o teu nível de estresse, eu sei o teu nível de responsabilidade, eu sei o teu nível de autocobrança, mas eu também sei que você quer viver para ver teus filhos crescerem. Eu também sei que você quer viver para colher os frutos do teu esforço. E é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando de academia, eu estou falando de você. Eu estou falando de vida, de valores. Qual é o avô que você quer ser? Você quer carregar teu netinho no colo? Ou você quer que ele te carregue numa cadeira de rodas? É sobre isso que eu estou falando. Então, quando eu falo de sedentarismo, eu não estou falando de vamos ali na academia, vamos não sei o quê. Eu estou falando, antes de tudo, de autorresponsabilidade com a sua vida. Você tem importância para você e com certeza para a tua família. Ou imagina, se você não, de uma hora para outra viesse a falecer, né? Quantas pessoas dependem de você? Quantas pessoas iriam sofrer a tua ausência? Então é sobre isso que eu estou falando, tá? Então, quando bater uma preguicinha, quando bater uma desculpinha, pensa nesses valores que eu estou te colocando, porque isso a gente só sente falta quando perde. Então, se você hoje que está me ouvindo não tem um pai mais, não tem um avô, e ele poderia estar do teu lado se tivesse se cuidado melhor, você sabe a dor do que eu estou tentando te passar, tá? E tem um pensamento que eu gosto de colocar muito. A preguiça, ela anda tão devagar que a doença alcança, tá? Então dorme com um barulho desse. Se você está com preguicinha de se cuidar, ou porque é incômodo, ou porque te tira da zona de conforto, ou porque é desconfortável, ou porque dói, lembre-se da lentidão da preguiça, porque logo atrás está vindo a doença. E se você não acelerar, a doença busca a preguiça. Combinado? Bem, papais, essa foi a minha mensagem, o meu presente para vocês. Sei que falei aqui de coisas duras, de coisas sérias, mas não menos importantes para a saúde de todos vocês. Então fica aqui o meu feliz Dia dos Pais, que a pança sempre fique em terceiro lugar. É isso que eu desejo. Saúde, felicidade, amor para você e para toda a tua família. Feliz Dia dos Pais, papai.